Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Nitrini, Érica Magrice e Sérgio Gordinho Magalhães. Tudo bom aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Fala, pessoal. Vai ter troca essa, viu, Érica? Eu precisava me defender logo no começo, não tem jeito. Cada dia é uma intro nova. Não tem jeito, não tem jeito. E aí, Gordinho, esse programa é para você. Hoje... Bom, né? Infelizmente eu vou ter que concordar com o senhor, viu? Bom, hoje em dia já é regra falar em nutrição aliada à saúde e performance. Em algum momento você irá ouvir sobre estes nomes que muitas vezes nos deixam confusos sobre o que fazer ou seguir. O fato é que quando bem planejados e com uma ótima integração interdisciplinar, associada a um ótimo conhecimento aplicado, podem funcionar muito bem na obtenção de resultados pessoais e performance. Religião, mito ou ciência, low carb, jejum intermitente e cetogênica. Hoje, como vocês podiam esperar, eu não estou com uma nutricionista, mas estamos aqui com Edgar Calfá, especialista em alimentação, fundador e CEO da Bion Nutrição Inteligente. Bem-vindo ao nosso podcast, Edgar. Obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite a vocês todos aí, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, eu vou começar, eu queria em um minuto, Edgar, um minutinho, resume pra gente o que é dieta low carb, dieta cetogênica e o que é jejum intermitente. Nossa, já começou botando na grelha. Pressão. Eu tenho 20 segundos para cada, você tá de sacanagem, mas vamos lá. Não, dieta cetogênica, na verdade, é uma dieta muito low carb, tá? Falando aí em termos mensuráveis, uma dieta low carb é uma dieta aí com 150 a 200 gramas por dia de carboidrato, carboidratos líquidos, né, que é o carboidrato menos as fibras, e a cetogênica, você tem os mais radicais, que fazem uma dieta com 20 gramas de carboidrato, e uma cetogênica um pouco menos radical, até 50 gramas de carboidrato. Mas, na verdade, são variações sobre o tema. Cetogênica é uma dieta ultra low carb. E o jejum intermitente é quando você pega dentro das 24 horas do dia e você separa uma hora definida na qual você vai comer, ou um período, né? E um outro período no qual você não vai comer. É considerado jejum intermitente a partir de 12 horas para cada uma dessas duas partes do dia, só que 12 horas é um período muito, muito curto, não é um período funcional, tá? Então, assim, para um muito beginner, o cara vai fazer 1 ou 2 dias de 12 horas e o cara já deve pular para 13, 14 e aí seguir. Que medo. Quanto tempo deu? Não, você ultrapassou, porque os caras não conseguem explicar isso em um minuto. Eu não quero saber. Eu tenho uma pergunta. A dieta low carb, ela não necessariamente é aquela famosa dieta também que é low carb high fat, certo? Ou é a mesma coisa? Ela é a mesma coisa. Na verdade, o que acontece, Érica? Você tem 3 macronutrientes. Você tem, no meio, a proteína, que praticamente em qualquer tipo de dieta ela se mantém estável, tá? Então, a gente, como animal, a gente para de comer quando a gente chega no nosso pico ótimo de proteína. Então, proteína não se mexe. Não porque não se queira, porque é o natural. Então, você vai mexer nos 2 outros macros, que são gordura ou carboidrato. Então, você não consegue fazer uma low carb baixando o carboidrato e também baixar a gordura. Necessariamente, obrigatoriamente, eles são mutuamente excludentes. Ou você reduz um ou você reduz outro. Se você diminui o carboidrato, você vai aumentar a gordura e vice-versa. Você não tem muito para onde correr disso. O que não é ruim, tá? A gente vai, ao longo do podcast aqui da gravação, explicar um pouquinho a questão das gorduras, mas enfim, é uma troca que na minha concepção é bastante inteligente. Ed... Deixa eu só terminar aqui. Isso tudo é para balancear um aporte energético, é isso? Se eu tirar de um, eu coloco em outro para ter um aporte energético nesse... Exato. Na verdade, você tem uma variação, que é a única variação disso, que é a dieta carnívora, tá? E aí sim você vai comer muita proteína, mas mesmo na dieta carnívora, você também vai comer muita gordura, porque a carne, ela tem muita gordura. E na dieta carnívora, você não consegue sobreviver só de proteína. Você precisa dos outros macros, porque assim, a proteína é a nossa fonte de nutrição. Gordura e carbo são nossas fontes de energia, e a gente precisa dos dois. Então, respondendo sua pergunta, Wagner, sim, a gente precisa de um aporte calórico, a menos que você queira fazer uma dieta
hipocalórica, mas aí vai ter um prazo de validade. Então a gente está falando aqui muito mais de uma dieta / estilo de vida do que uma dieta para cumprir um objetivo de curto prazo e depois acabar, tá? Então, para cumprir curto prazo, quer fazer uma dieta de 500 calorias, você vai comer o que você quiser, ou não vai comer o que você quiser, mas aí, de novo, é para você chegar no objetivo previamente estabelecido. Ô Ed, e na tua opinião, quais são os benefícios de uma dieta low carb? Né? Assim, essas dietas de baixo carboidrato, elas são mais saudáveis por quê do que as outras dietas? Tá, eu vou pedir permissão aqui para ir um pouco fazer um resgate aqui de outras épocas da nossa existência, porque eu acho que é legal a gente entender o que está por trás disso, tá? Como é que a gente sempre viveu na natureza? A gente era caçador-coletor, então vamos falar aqui de mais ou menos 2,5 milhões de anos de evolução, e a gente passou a deixar de ser nômade com a agricultura, pecuária, há pouco mais de 10 mil anos. E em escala evolutiva, isso é um nada. A gente não se readaptou biologicamente, fisiologicamente, à nossa realidade atual, que é com uma quantidade inacreditável de comidas em geral e em especial de carboidratos, açúcares. Então, como é que a gente fazia antes? Como caçadores-coletores, a gente comia majoritariamente proteína e gordura. E, inclusive, Érica, a sua pergunta da gordura, a gente comia muito mais gordura do que se come hoje ou em qualquer outra época. Por quê? Porque a gente, inclusive os povos que ainda fazem isso hoje em dia, os inuits, os esquimós, os maasai, você tem 1000 tribos ao redor do mundo, 1000 grupos, eles comem as vísceras e as carnes gordas, e os filé mignons e picanha são dados para os animais porque são carnes secundárias, são fontes de alimentação secundárias. Então, o que a gente não tinha à disposição? Carboidrato, porque, ou em grandes quantidades, né? Então, por exemplo, as frutas que existiam na natureza eram frutas muito mais ácidas, muito mais azedas, muito mais amargas, mas muito pouco doces. Elas não são como são as frutas de hoje, que são super hibridizadas justamente para se vender mais. E ok, nada de errado e são deliciosas, mas a gente não tinha isso. A única fonte verdadeiramente rica em açúcar, muito rica, era o mel, a única. E a gente corria um risco mortal nas poucas ocasiões em que a gente encontrava o mel, para poder colher. Então, assim, a quantidade de açúcar que a gente come, ela não é natural. Então é importante a gente entender essa parte aí mais evolutiva para entender o que vai acontecer daqui para frente, Serginho. Então, respondendo sua pergunta, na low carb, eu acho assim, a questão de inteligência, ela é relativa, se é mais inteligente ou se ela é até mesmo mais saudável, desde que você faça isso com muito conhecimento, muita sabedoria, você não enfie o pé na jaca, que é o que a galera faz na maior parte do tempo. Tá? Então aí vale para a quantidade de carboidrato em si, quanto para a qualidade de carboidrato, que a nossa de hoje é extremamente ruim. E o que acontece nas dietas que não são low carb, Serginho? Dieta padrão, vamos pegar uma dieta típica brasileira, ou a mais típica, que é a pior dieta do mundo, a típica americana. O que acontece? Você vai comer carboidrato em 1000 formas, e inclusive, principalmente na forma de glúten, que é extremamente inflamatório. Eu não vou entrar no detalhe do glúten aqui, mas o ponto é, a gente tem uma alimentação super desregrada e desbalanceada e fez com que a gente passasse pelo pior período da nossa história em termos de problemas metabólicos. Então, assim, a chamada síndrome metabólica, ela, na verdade, é a origem de boa parte das nossas doenças. Então você tem hipertensão, um corpo inflamado, você tem todos os estágios da diabetes, né? Então a resistência à insulina, pré-diabetes e a diabetes. Você tem gordura visceral, que não vem da gordura, vem majoritariamente de açúcares e carboidratos. Então existem uma série de problemas que se iniciam através de uma ingesta descontrolada de carboidratos e açúcares. Então, só por isso faz sentido você já dar uma controlada. Acho que assim, é inteligente, independente do lifestyle de cada um, controlar a ingestão de carboidrato. E, obviamente, vocês são aqui super esportistas, triatletas, ultramaratonistas, etc. Quando se fala disso, obviamente a tolerância do corpo para efeito de metabolização de açúcares é outra, mas não é a regra da galera, tá? Então vocês têm mais, a galera que faz esse tipo de esporte tem muito mais tolerância, porque vai queimar, então vai conseguir dar um fim para aquele açúcar todo, mas via de regra, aquele açúcar todo, ou ele vai para a célula, ou quando tem excesso, a insulina
cumpriu o papel dela, colocou para dentro da célula, a célula tá cheia de açúcar, cara, aquilo vai virar gordura. E aquilo vai começar, direta ou indiretamente, a causar uma série de problemas. Não é só via a metabolização da gordura, mas ela é causa e consequência desse monte de problemas. Então, a dieta low carb, ela é uma dieta, na minha opinião, via de regra, mais inteligente. E aí eu tô falando da low carb não na cetogênica ainda, tá? Então, low carb algum controle de carboidrato, não é enfiar o pé na jaca, mas não é ficar controlando tudo que você vai comer. Então, assim, na low carb, você não vai ficar comendo um monte de porcaria, mas você vai comer sem grandes controles carboidratos naturais, um arroz, um tubérculo, batata, mandioca, etc. Quer dizer, não é um negócio para ter nenhum tipo de neura. E é aí que, inclusive, eu me encaixo, tá? Eu faço uma alimentação low carb, eu cuido dos meus picos de insulina, eu acho que eles são preciosos, eu uso eles com sabedoria e, eventualmente, faço as minhas exceções quando elas valem muito a pena. Então, eu gosto de comer uma outra coisa que eu saio da minha dieta padrão, mas eu uso aquilo, eu uso esse meu crédito para me dar muito prazer. Eu não vou comer uma coisa que vai me dar um baita de um pico de insulina se aquilo não me gerar um baita de um prazer. Então eu faço essa troca. Então eu acho que eu fiz essa introdução da questão evolutiva porque eu acho que é muito inteligente a gente pensar que a gente está vivendo o mais próximo possível de uma forma que a gente viveu por tanto tempo de evolução. E a gente não evoluiu apesar de comer gordura, a gente evoluiu por causa da gordura. Eu perguntei isso porque tem algumas coisas muito básicas, que é como a história que se fala do pico de insulina, ou até reações inflamatórias, né, que é o que você acabou de falar. Quer dizer, numa dieta low carb, você vai ter menos oscilação glicêmica e menos possibilidade de reações inflamatórias no teu corpo, né? Pelo assim que eu estou entendendo, é isso. Também. Exato. Tá. Qual dieta você tem feito, hein, Serginho? A cetogênica, a low carb, a high super carb, né? High carb e high fat. É exatamente isso que eu ia falar, high everything. A dieta pizzagênica. Pizzagênica, tá certo. Betão tá por aí, Betão? Ô, Edgar, é o seguinte, quando a gente está acostumado com a dieta tradicional, né, que fala sempre de 50%, 60% de carboidrato, até que a gente aprendeu lá atrás que o carboidrato era a principal fonte de energia para nós atletas, como que você vê o tempo de mudança e quanto tempo demora para a gente se adaptar a uma dieta low carb ou cetogênica? Legal. Na verdade, a gente aprende que o carboidrato é o substrato energético principal, se não quase que o único, tanto para construção muscular, né, por ser anabólico, quanto para treinos de endurance. Então, a sua pergunta ela tem esse desdobramento, inclusive. Primeira coisa, como que a gente faz essa migração? Leva um tempo para a gente conseguir o que a gente chama de flexibilidade metabólica, que é uma maravilha. Quando a gente consegue isso, é a glória na Terra, porque você deixa de ter uma baita de uma compulsão por carboidrato, assim, que a gente tem o tempo inteiro, né? O cara que não está certo adaptado. Então, assim, a flexibilidade metabólica é quando você consegue trabalhar tanto com carboidrato, que vai virar glicose, quanto com gordura, que vai virar os ácidos graxos, que vai virar os corpos cetônicos. Você tem um tempo aí de aproximadamente uma semana para começar a virar essa chave. Então, no começo, você vai inclusive ter alguns sintomas, o que é chamado de keto flu, né? Então, keto é do inglês de ketoses. Então, assim, o inglês permite alguns trocadilhos ou algumas abreviações que o português, infelizmente, não permite ou não fica tão óbvio. Mas lá é tudo keto. O keto é dieta cetogênica, é cetose, é corpos cetônicos, tudo é keto. Então, aqui no nosso português, a gente entra nesse estado metabólico de cetose quando a gente está fazendo essa transição de conseguir trabalhar, em vez da glicose, com esse substrato, que é um subproduto da gordura, que são os corpos cetônicos. Então, você tem essa flexibilidade e depois você fica o que a gente chama de ceto-adaptado, ou seja, adaptado ao estado de cetose, adaptado a trabalhar fisicamente com física e mentalmente, inclusive, podemos chegar nisso mais para frente, com essa energia, essa molécula que são os corpos cetônicos, que é a fonte de energia que eu chamo de fonte de energia primitiva ou ancestral, que é aquilo que eu falei lá, né? Como a gente não tinha muito acesso a muito carboidrato, a gente naturalmente trabalhava com essa molécula. Então ela nos dá uma energia, na verdade, muito mais duradoura. Então, como fazer? Você vai tirando o pé do carboidrato e aumentando o pé na gordura.
com inteligência e com bom senso, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Tem muita gente que, assim, entra em epifania quando descobre que a gordura faz bem, que a gordura é legal, que não precisa ter medo da gordura, acima de tudo a saturada, e o cara começa a fazer o seguinte, o cara que já toma, de repente, um café e coloca lá o seu TCM, o seu óleo de coco, a sua manteiga, alguma coisa, o cara começa a tomar, em vez de 1, 2, o cara começa a tomar 15 cafés para ser fonte de gordura, porque a gordura faz bem. Então isso não é uma estratégia muito inteligente, até porque quando se fala de emagrecimento, o excesso de caloria não é a única forma de se engordar, ou o déficit não é a única forma de se emagrecer, porém, as calorias contam. Então você, assim, não tem que contar caloria. E na dieta low carb, ou mais ainda na cetogênica, o ajuste calórico, ele passa a ser completamente natural. Porque aquilo que eu falei, você perde a compulsão por ficar comendo o tempo inteiro. Então você se ajusta de forma natural. Mas isso não quer dizer que você vai arrebentar e sentar o pau na quantidade de gordura que você come de manhã, de tarde e de noite. Tá? Então esse bom senso, esse parênteses eu quis fazer aí, porque a galera realmente quando descobre que comer carne, não precisa tirar gordura da picanha, que pode comer bacon, que queijo tá liberado. Pô, mas é tudo dentro de um bom senso. O Serginho, escutou? Tá escutando, né, Serginho? Bom senso, né? Tô aqui escutando. Pra nós isso. É a velha história, né? Perder o medo, não perder a noção. Então é isso, Beto. Deixa eu te perguntar um negócio, só interrompendo, já interrompi. Você falou aí no início que isso é grego, né, para todo mundo, acho que até para muitos de nós. Corpos cetônicos, o que é isso? Corpos cetônicos, para que as pessoas entendam o que é. Porque a gente fala em cetogenia, né? E aí você fala corpos cetônicos, quer dizer, o básico, assim, que nem o Wagner falou em 1 minuto, assim, como é que funciona essa coisa das células, dos corpos cetônicos, né? Perfeito, obrigado pela pergunta. É que, de novo, eu fiz até a menção do inglês, porque no inglês é tudo junto, no português a gente separa as coisas, mas sim, dieta cetogênica, ela tem o nome porque nos coloca em estado de cetose, e que tem esse nome porque o estado de cetose é caracterizado pela nossa utilização como principal fonte de energia dos corpos cetônicos. E o que são os corpos cetônicos? Você vai comer gordura, que são ácidos graxos, e ela em especial bom, não vou nem falar do TCM agora para não bagunçar mais, mas enfim, os corpos cetônicos são moléculas produzidas no fígado quando a gente está em especial em jejum ou em privação de carboidrato, tá? Então, quando a gente não tem insulina secretada no corpo, que ela é secretada majoritariamente quando a gente come carboidrato, quando come proteína também, mas em menor grau, a gente começa a trabalhar com a nossa fonte historicamente ou evolutivamente primária, hoje secundária, que são os corpos cetônicos. São moléculas, na verdade, produzidas pelo fígado e que a partir do fígado vai para o corpo e vai para o cérebro. E a gente começa a trabalhar literalmente com outra fonte metabólica, tá? Então a gente muda completamente. E com isso, Serginho, muda-se o desempenho, muda-se o seu foco mental muda a sua energia física. Porque pensa uma coisa, como é que funciona o carboidrato? O carboidrato, eu faço uma analogia assim, pensa que o carboidrato, principalmente os refinados, eles são aquela palha, o graveto na fogueira. Então eles vão fazer aquele fogo super rápido, você vai consumir aquilo muito rápido, então ele vai dar um fogo, ele é eficiente, mas por um período de tempo muito curto. Acabou aquilo, você precisa de mais, e precisa de mais, e precisa de mais. A gordura, e aí os corpos cetônicos vão estar ligados, quer dizer, é a mesma coisa para esse efeito, ela é utilizada pelo corpo como energia via corpos cetônicos, é a tora de madeira. Então você também vai colocar aquele combustível no fogo, só que vai ficar queimando por horas a fio. Então você não vai precisar ficar se reabastecendo de novo. Então, corpos cetônicos na verdade, a forma com que a gordura vai ser aproveitada pelo corpo e cérebro. Então, aquele negócio de comer de 3 em 3 horas, né, que tem nas dietas mais tradicionais, né? Exatamente. Isso não acontece quando você tá fazendo um tipo de dieta cetogênica ou low carb. Érica, não só não acontece, como numa dieta cetogênica ou low carb, e aí a gente, é parte do nosso tema aqui, falar um pouco do jejum intermitente, a gente já chega nele, mas assim, a gente consegue com muita facilidade fazer 2 refeições no dia, mas assim com absoluta facilidade, principalmente quando você está certo adaptado. Então não é no primeiro dia, mas depois de uma semana, 2, um mês, você faz isso com o pé nas costas. Você consegue passar o dia com uma refeição também sem grandes problemas. Tá vendo, Wagner? Olha aí, ó, para vocês. Você vai ter você vai ter alta densidade energética nutricional. Olha a conversa desse Edgar. Não, vai vendo que ele quer que eu faça 2 refeições por dia.
Às 10 da manhã eu já fiz 3, Edgar. Calma, vamos lá. Não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Eu não tô sugerindo que você faça isso, a menos que você queira entrar no jejum intermitente, que na minha opinião é a prática mais saudável que você pode fazer na sua vida. Mas esquece o jejum intermitente por hora. A dieta cetogênica ou low carb fatalmente vai fazer com que você coma menos. Porque é o que eu falei, você vai ficar com essa fonte de combustível queimando por muito mais tempo. Então você não vai ter fome nem vontade de comer o tempo inteiro. Mas eu vou um pouco além, Érica. Na sua pergunta, eu diria o seguinte, que ninguém deveria comer de 3 em 3 horas e, infelizmente, muitas pessoas se policiam para comer de 3 em 3 horas. Quer dizer, é uma coisa até contraintuitiva, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista de emagrecimento, porque você vai comer muito mais. E a história de que se você come menos, você vai compensar e tal, cara... O cara que fala isso é o cara que nunca fez jejum intermitente ou nunca fez uma dieta cetogênica. Você não compensa, não tem isso de compensar. Quando você vai comer quando você está com fome, você não precisa ficar, agora deu 3 horas, eu preciso comer de novo. E mais, hoje em dia, com os estudos que a gente tem, com o conhecimento científico que a gente tem, me dá até um pouco de vergonha quando algum profissional recomenda ainda comer de 3 em 3 horas. Você, como pessoa física, não uma pessoa, não um profissional da saúde, e quer comer de 3 em 3 horas, tudo bem, eu não recomendo de forma alguma, mas sim, você prescrever isso, hoje em dia não faz mais sentido, não encontra respaldo científico algum, e eu vou um pouco além, antes que alguém pergunte sobre a questão do metabolismo, ou para quem estiver nos ouvindo aqui, mas pô, você vai diminuir o metabolismo se você não ficar colocando lenha na fogueira, né? Voltando à analogia, o tempo inteiro. É uma grande de uma balela. E até você poderia, existe um negócio chamado plausibilidade biológica. Ela tem uma plausibilidade, existe uma possibilidade. Se você estudar mecanismo de que, se eu deixar de comer o tempo inteiro, meu metabolismo vai esfriar, porque eu tô dando aquela mensagem pro meu corpo que tá faltando comida. Cara, tá faltando comida, de novo, vamos voltar aos 2 milhões de anos. Quando que a gente teve comida de 3 em 3 horas? A gente comia uma vez a cada 3 dias, entendeu? Então, a gente é perfeitamente equipado para segurar longas horas ou dias sem comer. E os estudos mostram que por até 3 dias o nosso metabolismo só aumenta. Ele não só não diminui, como aumenta, e eu vou um pouco além. Quem faz jejuns mais longos, acima de 3 dias, muitas vezes acima de uma semana, chega numa hora, em geral, acima das 48 horas, chega uma hora que você começa a ter cada vez mais fome, porque o corpo está tão adaptado. Não estou recomendando fazer isso aqui sem acompanhamento, aí você começa a perder massa magra, não é esse o ponto. Mas por até 3 dias, só há benefícios, não tem um lado contra. Para quem é metabolicamente saudável, obviamente. Serginho, eu senti que ele pegou um ar agora, hein? Você viu que ele engatou e ficou bravo, começou a falar. Eu não sei, eu estou extremamente preocupado. E eu tô tentando, acho que eu vou pedir pra nossa nutricionista dessa dieta aí de 5, 6 dias de jejum, Serginho. Vamos pra tentar. Como é que será? Começar com 48 horas. Não, eu quero começar logo com 78, uma coisa mais agressiva, que essa história de começar mais ou menos não funciona, não. Você tá de Homem das Cavernas, você já pode ficar aí 5, 6 dias. Exato. Mesmo. Eu já tenho uma tendência secular que é minha, entendeu? Eu já tô totalmente adaptado com tudo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Edgar. Qual o objetivo de uma dieta cetogênica versus uma dieta low carb? Como que eu consigo comparar as duas? Poxa, essa aqui é melhor, essa aqui não é melhor? Como que funciona isso? Eu faço o que eu quero? Então, na verdade não tem exatamente pior e melhor. A cetogênica é uma dieta que ela é muito rotulada, eu vou usar rotulada aqui no bom sentido, como terapêutica, né? Porque ela justamente traz muitos benefícios. Pra você ter uma ideia, eu vou te responder isso de uma outra forma. Quando a gente tem muitos corpos cetônicos, eu não preciso explicar ele de novo, né? O nome é chato, toda vez que eu falo isso, você briga comigo. Tranquilo. Quando a gente tá... Você falar quieto também? Quando a gente está muito adaptado a trabalhar com gordura, os nossos benefícios, inclusive e principalmente cerebrais, são tão grandes que hoje a dieta cetogênica ela é muito usada para tratamento das mais variadas doenças neurológicas. Então, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, tanto para prevenir quanto principalmente para reverter em muitos casos, tá? Então, se diz que algumas dessas doenças, em especial Alzheimer, é a diabetes tipo 3. O que quer dizer isso? A diabetes tipo 2, a diabetes tipo 1 é diabetes congênita, então a pessoa geralmente nasce, não é sempre, mas geralmente nasce com ela. E a tipo 2 é uma doença do estilo de vida. É uma doença de tanto açúcar, de tanto carboidrato que você coloca, o corpo passa a perder a habilidade de processar aquele açúcar, de usar aquele açúcar como fonte de energia. Então ele é o que a gente chama de resistência insulínica. O corpo começa a secretar cada vez mais insulina, mas você não consegue dar conta. Isso é diabetes tipo 2. A diabetes tipo 3 é quando o cérebro
passa a não conseguir processar mais também aquela quantidade de açúcar, porque ele não é preparado para isso. E você, por décadas a fio, dá açúcar para ele o tempo inteiro, lembrando que açúcar são as farinhas, amido, tem 1 milhão de tipos, maltodextrina, tem pelo menos uns 50 tipos de açúcares disfarçados. A galera prescreve a dieta cetogênica, os médicos, os neuros, acima de tudo, para poder reverter essas doenças, enfim. Por exemplo, para epilepsia não tem tratamento que chegue perto de uma dieta cetogênica com o jejum, que é quando você bomba de fato a produção de corpos cetônicos. Então os benefícios são muito grandes. Então, na low carb você vai ter isso no meio do caminho. Você vai ter os benefícios dos corpos cetônicos no seu corpo, mas você vai ter isso em menos quantidade. Mas em contrapartida, você tem a vantagem de não, em relação à dieta normal, de não ficar alimentando com carboidrato, com açúcar o tempo inteiro o seu corpo, que é o que no longo prazo tende a, não é que vai, mas tende a gerar uma série de problemas. Obviamente, se você faz uma dieta que não é low carb, mas é só com comida de verdade, eu particularmente, Edgar, não acredito que você vai ter qualquer tipo de problema em qualquer época da sua vida. Você pode comer pra caramba carboidrato. Só que aí você tem que migrar a qualidade. Nós estamos falando de quali e quanti, né? Então, se você migra a qualidade dos seus carboidratos só para comida de verdade, cara, na minha opinião, você está mais do que liberado a seguir isso pro resto da sua vida. Mas não é o que acontece na prática. Quando você solta o freio de mão no carboidrato, você tende a abrir muitas exceções com porcarias, com industrializados, com pacotinhos. E, cara, aí, além do carboidrato, vai vir um monte de porcaria, cara, de químico, de corante, de conservante, de gorduras inflamatórias, que são as gorduras vegetais. Enfim, por aí vai. Ô Ed, só fazer... Você falou um negócio no meio do caminho aí que chamou a atenção, que é uma preocupação de muitas pessoas, né, quando estão envelhecendo, e principalmente uma doença que afeta muito as mulheres, que é o Alzheimer. O açúcar, então, ele pode ser considerado um grande gatilho para o Alzheimer? É isso que você quiser? A pessoa come muito doce ou muito carboidrato, ela está propensa realmente a ter Alzheimer? Sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma. Ela aumenta a propensão dela, mas aí é por uma questão mecânica, tá, Serginho? Então, assim, açúcar da Alzheimer aí fazer essa linha, cara, você tem tantos elementos no meio do caminho que eu não quero ser leviano aqui. Mas, assim, numa dieta low carb, você tem um dos fatores, um dos gatilhos que pode desencadear o Alzheimer eliminado. Então eu acho que vale muito a pena. E outra, né? O Alzheimer também não é só causado por resistência insulínica. Ele tem N fatores. Você tem várias formas várias causas que podem culminar no Alzheimer ou em outras doenças. Então, assim, essa é uma delas. Tá, então você tá falando que dentro das causas possíveis de uma pessoa vir a ter Alzheimer, uma delas é uma glicose excessiva, o consumo de carboidratos. E a segunda pergunta é, isso tá na literatura? Isso tem papers? Isso tá descrito bem na literatura? Boa pergunta. Existe um livro, existe uma médica, na verdade, foi a precursora do tratamento de Alzheimer com TCM, óleo de coco, jejum, etc., que chama doutora Mary Newport. E ela escreveu um livro chamado What If There Was a Cure? E se houvesse cura? Onde ela documenta centenas de casos. Ela documentou, o número que eu tenho na cabeça são 400 casos, mas eu sei que ela parou há muito, muito, muito tempo de documentar, tá? Mas ela documentou 400 casos com detalhes do processo que ela fez, inclusive do protocolo. E o primeiro paciente foi o marido dela. E o marido dela tinha um Alzheimer violento, mas sim, violento. E ele não conseguia desenhar as horas num relógio. Nada, não conseguia nem desenhar o relógio, nem os números. Eram números aleatórios em lugares aleatórios, que na verdade é um teste meio padrão para Alzheimer, tá? Isso não é uma coisa que é muito específico dela. Mas ela, depois de 3 meses tratando o marido na época era óleo de coco, o TCM é uma versão muito mais potente do óleo de coco, que estimula a produção de corpos cetônicos, ele já conseguiu fazer o reloginho lá bonitinho, e depois ela conta toda a evolução dele. Então, assim, existe em larga escala. E, Edgar, quando a gente tá falando dessas dietas com restrição de carboidrato, eu vou colocar dessa forma. Então, assim, a dieta low carb, que fala, acho que é 150 gramas de carboidrato por dia, né? E daí a cetogênica, que é muito mais restrito. Como que isso fica pro atleta? Uma pessoa que treina diversas horas por semana, como é
como é que é esse balanço, sem que no longo prazo isso gere um déficit energético, sem que isso gere um desbalanço metabólico? Inclusive, a gente falou um pouco sobre déficit energético lá naquele nosso episódio de RED-S, que é a síndrome, né, do déficit energético. Como é que isso fica, na sua opinião? Legal. Primeiro, Érica, déficit energético por conta de esporte, ele tende a não acontecer, porque você vai compensar, você não vai comer carboidrato, você vai comer outras fontes de alimento, então, ou vai comer menos carboidrato, tá? Então, em primeiro lugar, esse déficit, ele não vai acontecer. Segundo lugar, a gente passa a usar, como eu comentei antes, você simplesmente passa a conseguir uma flexibilidade metabólica, então você passa a depender muito menos da glicose como fonte primária de energia. Então, essa é uma parte da resposta. A outra parte da resposta é que a gente precisa sim de glicose para poder funcionar, tá? Então, tanto o corpo quanto o cérebro, em algum nível, o cérebro mais ou menos 25%, o cérebro precisa de glicose nesse percentual, e o corpo também precisa, só que a gente produz mais ou menos 200 gramas de glicose através da gliconeogênese no fígado, e o corpo o fígado sintetiza glicose a partir de aminoácidos e de ácidos graxos, ou seja, proteína e gordura. Você não precisa do carboidrato para que você tenha a sua produção interna endógena de glicose, então você consegue fazer isso. Dito isso, Érica, eu vou um pouco além. Você pode estar... Bom, tem profissionais, tem infinitos casos de profissionais de todas as áreas, bodybuilders, de endurance, triatlon, ultramaratonista, o que você pensar, existem vários casos de pessoas que fazem dieta cetogênica, quer dizer, ultra low carb, e vão super bem, porque os caras estão muito, muito ceto-adaptados. Mas eu não sou advogado da cetogênica, tá? Então eu acho que você pode fazer de uma forma ou de outra. Tem um negócio que chama dieta cetogênica direcionada, que eu acho bem legal. O que você faz? Você faz uma cetogênica, mas na hora H, na hora que você vai ter o treino porrada, você faz um carb load. Então você come ali 30, 40, 50 gramas de carboidrato. E como você tem uma resistência a esse carboidrato muito maior, aquele carboidrato, cara, vai ser uma gasolina pódio no seu corpo. E tem um estudo muito interessante que foi feito, são 26 pessoas, 26 pessoas por 11 semanas, comendo uma dieta cetogênica. Então eles dividiram em dois grupos, na verdade, né? Uma cetogênica com uma não cetogênica, para ver o que acontecia. E na cetogênica, era uma dieta padrão americana, o grupo controle, versus cetogênica. Na cetogênica, por 10 semanas eles fizeram uma dieta cetogênica estrita. E eles foram muito parecidos com o de carbo, muito parecidos, até perdendo um pouquinho em 10 semanas. E treinando. Eram pessoas, todas elas já que treinavam, tá? Então eram pessoas já, que não eram sedentários, não eram pessoas, enfim, todos saudáveis e super treinados. Nas últimas 2 semanas, eles deram um carb load. Cara, esses caras arrebentaram. Só nessas 2 semanas eles perderam 2,5 kg, 2,200, perdão, lembro desse número, 2,200 de massa gorda, a mais do que o outro grupo, e ganharam 2,5 kg a mais de massa magra, o que inclusive também é uma coisa que é contra o senso comum, que é ou você vai fazer uma dieta para perder gordura, ou você vai fazer uma dieta para ganhar massa magra. E esse estudo mostrou que isso não é verdade, você consegue fazer os dois juntos. Ou seja, você teve aí um carb load, então não é uma dieta cetogênica super purista, só que você só fez o carb load no final, e isso fez com que o cara, por conta da sensibilidade, arrebentasse, tivesse uma performance muito maior. O Serginho que treina, por exemplo, acho que é uma baita de uma dica, de uma tentativa fazer isso em um dos treinos numa prova oficial, acho legal pra caramba. Isso pode ser feito no longo prazo ou pode ser feito no curto prazo também, tá? Quer dizer, ao longo do dia você concentra o carboidrato, aí é mais para beginner, mas você concentra, que é uma dieta cetogênica cíclica, você concentra os carboidratos na hora do treino. Então, enfim, você vai treinar uma vez cada 2 dias ou uma vez por dia, o que for, você concentra naquele momento. Então você faz com que o corpo tenha uma produção maior de corpos cetônicos, que aumente essa sensibilidade à insulina para depois entrar com o carbo. Eu tenho uma dúvida aqui, antes até do Beto fazer a pergunta dele. Vamos pensar o seguinte, eu tenho 20 semanas para uma determinada prova de endurance como um Ironman.
Quantas semanas eu consigo fazer uma dieta cetogênica a ponto de deixar o meu atleta extremamente fat burner, vamos dizer assim, que isso faria com que ele conseguisse extrair a energia dele proveniente, a maior parte, pelo menos, das gorduras e não depender tanto de uma glicose. E depois, com a evolução dos treinos, as outras 10 semanas, por exemplo, ou serão 10-10, né? Como que eu conseguiria fazer para dar velocidade para esse atleta, uma vez que essas dietas, muitas vezes, elas são utilizadas em torno de 60%, 70% do VO2, por exemplo. Eu quero, quando a gente pensa em provas, eu tenho que pensar quem ganha a prova é o mais rápido, não o mais resistente. Eu entendo que gordura é uma energia proveniente de forma lenta. Evidente que se eu adaptar o meu atleta, ele vai conseguir extrair mais energia das gorduras. Mas quando trabalhar o meu atleta para ele também ficar veloz? Na verdade, quando ele está adaptado, Wagner, ele consegue ter a explosão, ele consegue ter a velocidade, ele consegue ter tudo a partir dos corpos cetônicos. Ele vai ter, na verdade, um desempenho. Quando ele está muito bem adaptado, ele consegue ter um desempenho majorado dessa forma. Você me perguntou do tempo. A nossa cetoadaptação completa, ela leva de 6 a 8 semanas, depende da pessoa, tá? Depende do metabolismo. Tem gente que tem um pouco menos, tem gente que tem um pouco mais, mas em geral, de 6 a 8 semanas. Então esse é o período para o seu atleta conseguir extrair o máximo de energia dele através dos corpos cetônicos. Então assim, a explosão ele vai ter com o próprio glicogênio que ele produziu internamente. E ele vai conseguir ter isso, porque você está falando de velocidade, mas não é velocidade de 100 metros rasos, você está falando de velocidade numa prova de endurance. Sim, exato. É porque é o seguinte, eu tenho algumas zonas de treino. Quando eu falo em cetoadaptação, além de me preocupar com a dieta, eu também tenho que me preocupar com a zona que esse atleta vai treinar, principalmente nos estágios iniciais. Então a gente fala que a gente treina o cara em baixas intensidades para ele se adaptar. Porque querendo ou não, o início, você mesmo bem falou, entre 4 e 8 semanas ali, eu não sei, alguns autores falam isso, você tem uma adaptação, né? Então essa adaptação, o atleta tem algumas respostas, nem todos, mas tem a letargia, tem diminuição de performance, tem dor de cabeça. Então, uma vez que ele está adaptado já, como eu faço para colocar velocidade? Ou seja, esse cara, ele consegue realmente, depois de, 10 semanas adaptados, né? 10 semanas que ele está treinando low carb ou cetogênica, eu consigo fazer com que esse atleta também performe em termos de resultado final? Esse é o meu grande ponto. Porque o atleta, muitas vezes, por exemplo, você vai pegar um atleta profissional de Ironman, ele vai pedalar em torno de 80% da velocidade de limiar dele. E a gente fala que para adaptar esses atletas, ou para se tornar um fat burner, ou ter um fat max ali que seja interessante, ele teria que estar basicamente por volta de 65%. Eu queria entender se eu treino meu atleta 10 semanas com uma cetogênica, depois eu mantenho essa cetogênica, eu posso introduzir um carbo para ele também performar em alguns estímulos, enfim, como que é isso? Essa é a parte mais complicada para mim, eu tô sendo super sincero. Você pode ver que a pergunta nem sai tão exata, né? Não, fica tranquilo. Na verdade, eu vou fazer até um resgate do estudo que eu comentei antes. Eu acho que Superdata, eu acho que assim, para ele realmente ficar cetoadaptado, se essa é a ideia dele ou a sua, eu acho que vale a pena fazer uma dieta daí, se ele quer fazer isso, tá? Fazer uma dieta cetogênica estrita nesse tempo, e depois sim, você começa a colocar nos períodos, fazer o carb load nos períodos pré-prova. Então, é aquilo que eu falei antes, aquilo foi um estudo super legal com uma galera que já era treinada, então assim, acho que se encaixa exatamente no seu grupo. E eu vou um pouco além. A gente vê muito estudo de... Cara, eu sou muito cético com estudo. Quando eu falo cético é assim, você tem que, qualquer estudo que corrobore ou não o que você acredita, isso dane-se. O estudo não tem que se adequar à sua crença, tá? Na verdade, a sua crença tem que seguir o estudo, porque uma coisa é verdade, outra coisa não é verdade. Só que você tem tipos de estudo, níveis de evidência diferentes, e você tem os estudos que são bias, quer dizer que o cara vai e o cara mexe aqui, o cara mexe ali. Populações diferentes, enfim, esportes diferentes. Não, mas muito mais do que isso. Tem isso também, então o cara pode mexer em N variáveis dentro do estudo dele para corroborar aquela tese, mas, por exemplo, eu já vi alguns estudos que dão uma detonada na cetogênica do ponto de vista de performance. Por quê? Por algumas razões. A primeira delas, o estudo dura muito pouco tempo. Então, uma vez eu assisti um vídeo de um cara que era totalmente contra a dieta cetogênica e falou, tem que ir em cima da ciência. Enquanto o cara não for em cima da ciência, o cara tá falando ao vento, é um monte de balela. Olha esse estudo. Aí o cara foi e pegou. Por 4 dias os caras pegaram, eu não vou detalhar o estudo aqui, o fato é, fizeram por 4 dias, aí o cara, você imagina se por 4 dias o estudo do
do grupo da cetogênica teve um desempenho tão ruim, você imagina isso a longo prazo, na verdade era uma baita de uma balela. Esse cara tá indo contra a ciência. Por quê? Porque nos 4 primeiros dias, o cara que não é cetoadaptado só vai se ralar. Esse cara vai ter um desempenho horrível. É a partir dali que o negócio começa. Então, assim, quando eu falo que tem um estudo bias, ele pode ter pego, sabendo disso, pego um estudo de curta duração, ou, se ele quiser fazer com que a tese dele vença a ciência, ele pode ir cortando partes do estudo, né? De forma que ele, sem mentir, mas simplesmente omitindo uma parte do estudo, ele encaixe na tese dele. De repente, eu nem sei se esse estudo durou 4 dias. E se esse estudo durou 40 dias? Mas no final, cara, o cetogênico arrebentou. Ele vai falar, cara, não, eu quero corroborar minha tese por 4 dias. Então, assim, pô, se por 4 dias foi tão ruim, imagina no longo prazo. O cara que é leigo e tá ouvindo fala, pô, essa dieta é uma furada, cara. Essa dieta não obedece qualquer critério científico. Então, a gente tem que ter muita inteligência e um conhecimento um pouco básico de estudo para poder ler com olhos críticos, tanto quanto é a favor quando é contra, tá? Se é estudo observacional, se é um estudo clínico randomizado, e ver como é que foi feito, enfim, e tentar pegar nas entrelinhas quais são o quanto que os caras espremeram os dados até que o estudo cuspisse o que ele queria, né? E... Desculpa, você quer falar alguma coisa, Serginho? Não, você tá louca pra saber de jejum intermitente. Eu quero que você faça a pergunta aí, vai que você tá... Eu tô. Eu só não posso fazer agora porque eu tô grávida. Eu li que não pode. Mas... Se você já fizesse, eu não vejo problema algum, mas eu não acho que é uma estratégia que faça sentido pra quem nunca fez na hora que engravida fazer. Espera um pouco e faz depois. Exatamente, é o que eu tô esperando. E, assim, quando a gente fala de homens e mulheres, existe alguma diferença na capacidade de oxidar gordura ou na capacidade de se adaptar a uma dieta low carb? Existe alguma diferença? Não existe. A gente, na verdade, a nossa síntese proteica, inclusive para construção de massa muscular, eu nem entendo esse detalhe aqui, mas tem estudos muito legais que mostram bom, o que eu citei fala um pouco isso, mostra uma síntese proteica maior no longo prazo da cetogênica. Só que o que acontece? O cara que faz uma dieta com mais carboidrato, ele retém mais líquido, então a pessoa cresce mais, a pessoa incha mais, fica mais visível, mas é menos definido, porque ali junto tem muito líquido. Por isso, inclusive, Wagner, um pouco na sua pergunta também, quando você está no período de cetoadaptação, existe um negócio chamado keto flu, né, que é a gripe cetogênica. Você se sente meio mal, porque, entre outras coisas, você perde líquido e junto com o líquido você perde um monte de minerais, principalmente sódio, magnésio e potássio. Por isso que essa reposição, quando o cara está fazendo não só na cetoadaptação, na dieta cetogênica, é bom você repor isso com frequência. Inclusive perder completamente o medo do sal, porque a cetogênica, ela meio que parte do princípio de que você não vai comer industrializado, você vai comer comida de verdade. Então, assim, você vai comer sal na medida que o seu corpo pede, na medida que o seu corpo precisa. O medo do sal, ele desaparece. Então, e voltando à sua pergunta, Érica, não tem diferença entre homem e mulher. A gente vai tanto para músculo quanto para resistência, a gente vai conseguir extrair isso a partir de corpos cetônicos igual. Muito bem. Eu posso fazer uma pergunta polêmica aqui? Ou vocês vão complementar aí? Manda ver. Veganismo. Você adora esse tema, Ed. Você fez uma live uma vez falando sobre o The Game Changers, né, na Netflix. Eu acho que isso não pode faltar aqui, porque a gente sabe que foi um documentário que foi super explorado, foi super falado, e tem muita gente que mudou a alimentação porque viu esse documentário, né? Tem muita gente que começou a vegano depois disso, que fala sobre a dieta vegana, fazem testes sobre pessoas que são carnívoras ou não, pureza do sangue. Eu queria a tua opinião sobre, não só sobre o Game Changers, mas sobre a questão do veganismo, porque eu sei que você não é contra, pelo contrário, você é super adepto das carnes, né? Você não tem essa coisa, então eu queria a tua visão sobre isso. Tá, a pergunta, eu vou tentar não dar uma resposta extensa, porque o tema é bem complexo. Inclusive, vou começar fazendo um link com o meu comentário final dos estudos. Eu acho que boa parte dos estudos, eles são marketeados contra a cetogênica, porque uma dieta cetogênica naturalmente envolve um alto consumo de carne. Então, quando você tem uma agenda mundial pró-veganismo, você tende a dar uma carregada na tinta contra o consumo de carne. Se a dieta cetogênica é uma dessas vias, vamos bater na dieta cetogênica. Então, só um link aí com o anterior para colocar mais uma pulga atrás da orelha em quem lê ou ouve sobre algum estudo contra a cetogênica. Com relação ao veganismo, cara, assim,
é complexo. Eu acho que, assim, carne é o ingrediente mais nutritivo que existe, tá? E eu tenho certeza absoluta, por N razões, e não dá para entrar nesse detalhe aqui agora, que a gente não chegou onde a gente chegou, apesar da carne, mas sim por causa da carne. Inclusive, vários aspectos, vários pulos evolutivos que a gente deu quando a gente aumentou ou quando a gente começou a consumir, de fato, carne em maiores quantidades. Mas, sem defender aqui ou não o consumo de carne, etc., a questão do... Você falou, por exemplo, no Game Changers, tem... Cara, lá é um programa feito por algumas pessoas que têm investimentos multimilionários na indústria vegana, proteína vegetal, etc. Então, assim, ele já é bias por definição. Aí você pega isso e soma com, cara, alguns dos maiores produtores cinematográficos da atualidade. Você pega, cara, nomes de superpeso, como Jack Chan, como Schwarzenegger. Pô, cara, você faz uma combinação bombástica, é muito difícil dar errado do ponto de vista de convencimento. Agora vamos para a parte prática. Isso, cara, é isso que eu quero saber. Aquilo é verdade assim, ou aquilo é mentira? É isso que eu quero saber, na tua opinião. Cara, é absolutamente mentira, e eu te falo, em primeiro lugar, você tem exceções para tudo. Então, o fato do cara pegar meia dúzia de atletas de ponta em cada um dos segmentos, e depois eu fiz um vídeo debunk, né, quebrando um pouco aquilo, você tem atletas que já perderam ali, logo depois do filme, o primeiro colocado, no que quer que fosse. Então, assim, mas você sempre tem as exceções, né? Então, você pode ter um vegano que é bom pra caramba. O que eles não mostram é que aqueles caras estão suplementando pra caramba. E, obviamente, estão suplementando, e tem que suplementar, tá? E não acho que eles estão fazendo errado suplementar, muito pelo contrário. Acho que eles têm a obrigação, com eles, de suplementar não só por performance, como por saúde. E acho que esse é um missing point do veganismo muito forte. Não, fala-se muito, em vez de fazer uma coisa com inteligência, com sabedoria, se possível com estudo, mas assim, cara, veganos, vamos preservar a vida animal, porque é legal, tá bom, todo o lance filosófico por trás que é bonito e que eu admiro, legal. Porém, cara, vocês têm que saber que aqui vão haver déficits, a gente vai ter um problema aqui, então, cara, quem é vegano precisa suplementar dessa forma. Então, assim, o cara que é propagador do veganismo, se o cara fizesse isso com ciência muito mais do que dogma, muito mais do que com filosofia, eu acho que ele teria muito mais adeptos, porque os caras, inclusive, se sentiriam mais seguros para seguir o veganismo. Só que o cara, simplesmente, do dia para a noite, para de comer carne, e ao contrário do que muita gente pensa, muita gente que não é vegano, o cara não tá comendo folha, o cara não tá comendo salada, o cara tá comendo batata frita. Entendeu? Tá comendo salgadinho. O vegano é o público que mais come porcaria. Não porque não come carne, mas porque, em geral, os substitutos dos produtos animais nas versões veganas, em geral, não é 100% das vezes, são puro lixo. É a base de soja. A soja é transgênico. Inclusive, daria para ir muito, muito além. A soja é o principal exemplo da monocultura nefasta que a gente tem no mundo. É transgênico, recebe uma quantidade de químicos violenta. A colheita da soja mata muito mais animal do que o cara poderia comer de boi numa vida, entendeu? Mata animal esmagado, prensado, triturado. Então, assim, mesmo do ponto de vista filosófico... Não pega ar. Não, você vê que olhando aqui, ele vai pegando um ar, meu. Ele vai ficando num grau. Não, o lance é o seguinte, cara, é que eu de verdade, eu admiro pra caramba. Tem um cara que trabalha comigo, que é vegano, o Serginho conhece ele. Pô, a gente troca uma ideia disso pra caramba, porque, cara, tem que fazer isso com inteligência. Faz, cara, você quer preservar a vida animal, preserva de verdade, mas sem ser à custa das suas. Então, cuida da sua saúde primeiro, porque senão, cara, o tripé, você, o meio ambiente e os animais não param de pé. São três, os três têm que estar saudáveis, né? Então, e o lance, Serginho, voltando ao filme, você tem muita coisa lá que é mecânica. Você comentou, por exemplo, a situação da poluição do sangue, quando o cara come gordura saturada versus não come. Cara, eu vou além. Sabe o que é isso? Isso é um negócio chamado desfecho substituto. Em vez do cara ver o que isso vai causar de problema, o cara para no meio do caminho. É uma analogia que eu faço, mesma coisa, desfecho substituto, colesterol. Ah, mas o cara tem colesterol alto, papapá. Cara, isso vai matar mais o cara? Isso vai aumentar as chances do cara morrer? Na prática, não vai. Então dane-se o colesterol, cara. Tô falando aqui de uma forma genérica, você tem exceções. Mas na questão do sangue, porra, ficou mais turvo, ficou menos turvo. Cara, será que aquilo é uma consequência natural do corpo quando come gordura, mas que um dia depois tá tudo
super bem e aquilo não vai trazer consequência negativa nenhuma pro cara. Então, assim, tem um monte de coisa, né? Tem até aquela situação lá da ereção do cara. Não sei se vocês, Beto, Wagner e Erika, assistiram o filme, mas eles colocam um anel peniano no cara e mandam o cara dormir pra medir a quantidade e a potência da ereção do cara. E eles fazem propositalmente na primeira noite, que o cara tá com um troço esquisito no pinto, que não tá acostumado, entendeu? E aí, porra, é claro que vai ter um desconforto ali. E ele pega o desconforto, primeiro, do cara que comeu carne. Daí, no segundo dia, ele tira a carne do cara, coloca uma alimentação lá de grãos e etc. E fala que o cara ficou com o pinto duro mais tempo. O cara já não tá com aquele... O cara já acostumou com aquilo, entendeu? É uma das coisas. Serginho também acostumou. Serginho, como é que foi sua experiência a vez que você acordou e tinha um negócio assim? Como é que foi isso daí? Wagner, isso aí tá bom pra você, né? Que não anda funcionando um monte, você fazer essa experiência. De repente dá uma salvada aí, né? Olha, eu tenho certeza que minha última foi há uns 7 meses atrás. Hein? Tô garantido aqui. Deixa eu falar. Eu acho que a gente tá... Esse filme, como a gente falou, ele tem um viés muito grande aí, né? E sobre o veganismo, eu acho que é uma estratégia. As pessoas acabam adotando mais pela defesa do meio ambiente, pela crítica à defesa, pela crítica ao abate de animais e tal, do que qualquer outro tipo de coisa. E até porque se o veganismo tivesse todos esses benefícios, os últimos medalhistas olímpicos todos seriam veganos sem exceção. Né? Ninguém comentaria a hipótese de usar outra dieta se uma outra fosse tão superior, né? Então acho que esse que é um ponto que a gente tem que levar sempre, assim, como uma opção. E aí, de novo, é o Beto que tá falando aí, né, que eu não tô vendo aqui. Isso. E aí um outro ponto nisso que é aquela batida que eu dei na questão da suplementação. O cara faz isso, mas o cara não vive, ainda que de uma forma com uma alimentação saudável vegana, o que é raro, porque, de novo, o espectro de possibilidades diminui demais, ele faz um aporte proteico importante. E é importante que o vegano que estiver ouvindo a gente entenda que eu não tô batendo no veganismo, só assim, cara, cuida da sua saúde primeiro, entendeu? Então, você tá cuidando dos animais, essa já tá garantida, legal, pelo menos em teoria. Agora, cuida da sua. Então, cara, B12, proteína, vê o que tá faltando, exame de sangue muito mais frequente, você tem que ter um médico já acompanhando o vegano. Cara, o veganismo no final é uma experiência que a gente nunca passou, não existe nenhum povo no mundo que historicamente foi adepto do veganismo, é a primeira vez, então, cara, é uma experiência, querendo ou não querendo, por mais nobre que ela possa ser. Então, simplesmente é isso, cara, faça um acompanhamento e se cuide. Posso mudar o tema e fazer uma pergunta aqui? A gente está falando low carb, intermitente, cetogenia. Bom, tem um negócio que ficou famoso no mundo, Ed, que é o famoso, que é o bulletproof, o famoso, a gente está falando de alimentação, né? O famoso café biônico, o bulletproof, o café com... O que é isso e por que isso entrou na moda? E tem pessoas muitas vezes que tomam esse negócio e não sabem o que estão tomando, né? E como que isso realmente colabora para uma dieta low carb? Qual o papel do café e o que tem dentro dele desse famoso bulletproof, que a gente sabe que tem N receitas, N marcas, é um negócio que virou adeptos no mundo, assim, de tomar esse negócio. Eu mesma tomava o café misturado com o TCM e etc. Eu já contei o meu perrengue que eu passei o dia que eu tentei pra Romero só no café. Você guarda pro roda presa esse aí. Então Eu contei. Então, assim, mas obviamente foi depois de umas 3 semanas fazendo isso uma vez na semana, eu decidi que eu ia pra Romeiros, então totalmente não adaptada. Não cometam esse erro. Mas aí eu vou voltar pro Edgar aqui pra ele responder. Não, mas eu quero saber o que aconteceu. Você ela escorregou no tira-saia ali. Arreguei, não conseguia. Eu joguei a bicicleta pro lado, achei que eu tava vendo Jesus. O Ed, mas conta, o que é esse estado bulletproof que ficou famoso no mundo, que o pessoal tá tomando e tem gente que não sabe, e tem gente que toma errado também, né? Pelo que eu vejo, que toma o bulletproof e come junto, sei lá. Mas o que é isso aí? O que tem nisso aí? E por que o café, ele tá dentro ele é como fala, um condutor, ele é um catalisador dessa história? O que ele faz? Vamos lá, o bulletproof, ou o café biônico, ou o café à prova de balas, enfim... É uma combinação de café com TCM com manteiga, tá? Tem uma historinha bacana por trás que não vem ao caso agora, mas é uma bebida absurdamente funcional. Érica, para quem já tá um pouquinho certo adaptado, se você for usar só o café biônico,
para uma prova violenta. Senão, não. Agora, vamos esquecer prova, porque aí, Serginho, eu acho que é legal colocar ele num contexto mais do dia a dia das pessoas comuns, tá? O Ed, só explica para as pessoas que você vai falando TCM, manteiga ghee, rapidamente, assim, o que é um TCM e o que é uma manteiga ghee, só para o pessoal saber o que tem lá dentro. Eu acho isso importante. Não, legal. TCM, a receita original não é nem com manteiga ghee. A manteiga ghee é uma manteiga clarificada, uma manteiga que fica fervendo em baixa temperatura por muito tempo e você vai peneirando tudo que tem de impurezas, um pouquinho de caseína, um pouquinho de lactose, aquela espuma que fica por cima da manteiga, no fogo bem baixinho. Então é uma manteiga purificada ou clarificada. O TCM tem glicerídeos de cadeia média, eu não vou explicar tecnicamente o que é, mas basicamente é um extrato do óleo de coco. Então ele é 1/7 do óleo de coco, ou tem gente que fala que é o óleo de coco concentrado 7 vezes, mas é o óleo de coco hiperpotencializado do ponto de vista de produção de corpos cetônicos, de foco em energia mental, etc. Então ele é um baita de um combustível, tanto para corpo quanto para cérebro. Lembra que eu comentei lá sobre produção de corpos cetônicos no fígado? O TCM, ele é quase como se fossem corpos cetônicos exógenos, quer dizer que você está ingerindo. Então o corpo que produz os próprios, mas você, quando ingere TCM, o TCM é a única gordura que vai ser 100% metabolizada e diretamente full no fígado. Ele vai direto pro fígado, é uma metabolização diferente de qualquer outra gordura. Ele vai pro fígado e no fígado ele vai ser convertido imediatamente em corpos cetônicos. Então, por isso que, voltando àquela história toda também, das doenças neurológicas e tudo mais, o emprego do TCM na dieta, ainda mais associado com o jejum intermitente, faz com que a gente tenha essa produção hipermajorada. Então a gente tem um baita de um foco em energia mental e uma baita de uma energia física para fazer tudo. Então, por exemplo, agora são 2 horas. A minha última refeição foi ontem lá por volta das 8. Hoje eu tomei um café biônico por volta das 10 horas. Então, assim, eu poderia ficar sem, inclusive, mas o café biônico ele deixa a minha cabeça melhor do que se eu não tivesse com nada. Então, ele, na verdade, ele impulsiona os benefícios do jejum. Os benefícios do jejum, assim, eu já fiz várias lives sobre isso e nunca acaba, tá? Acho que é até difícil tangenciar o tema aqui, mais do que a gente fez, porque é longo, mas uma frase que eu falei no começo, para mim, não existe prática isolada para a nossa saúde tão completa quanto o jejum intermitente. E o café biônico, ele vem a agregar os benefícios do jejum. Então é muito legal, porque você, principalmente para quem está começando, que o cara não vai conseguir ficar 14, 16, 18 horas sem comer, o cara vai ficar doido, é psicológico, mas enfim, o cara toma um café biônico, ele vai ter um aporte de gordura, então ele vai ter um aporte calórico ali legal, que vai dar uma segurada na onda, mas mais do que isso, e talvez o principal, Serginho, o TCM, através dos corpos cetônicos, vão fazer com que a gente consuma a nossa gordura de forma muito eficiente. Então, Érica, quando a gente está em cetose, quando a gente está em jejum, quando a gente está consumindo TCM, tudo isso se fala, tudo se comunica de forma direta, a gente, entre outras coisas, está consumindo a nossa própria gordura com muito mais eficiência, porque os corpos cetônicos são o caminho para o corpo entender que ele consegue trabalhar com a própria gordura. Então emagrece pra caramba além de tudo. Então, enfim, Ed, e o papel do café dentro do Bulletproof, qual que é? Ele é um condutor? Qual é o papel dele? É só energético? Ele é energético e o café, a cafeína acima de tudo. O café tem vários princípios ativos, tá? Então, os principais são cafeína e ácido clorogênico. Ácido clorogênico são os antioxidantes e a cafeína é um psicoativo. E tanto que eu não, apesar da gente ter o produto café biônico, a gente não recomenda que se tome todos os dias, porque, como todo psicoativo, deve ser consumido com inteligência. Eu não tomo café o meu dia inteiro, indiscriminadamente. Então, eu tomo café mais ou menos 4 vezes por semana, uma dose grande que é no café biônico, e ele faz isso. Na verdade, a cafeína, ela, ao contrário do que muita gente acha, ela não traz energia extra para o corpo, mas ela desliga o nosso receptor, dizendo assim, agora é hora de descansar, e o café ele dá aquela sensação de energia extra, não é energia nova que você está pondo para o corpo. Então, na verdade, o corpo ele começa a usar de forma mais eficiente aquilo, mas por isso que, por exemplo, o café à noite é muito ruim, porque ele vai fazer com que o seu corpo não desligue, não aceite aquele período de descanso. Tem gente que está com esses receptores poluídos, tá? Que é o vício do café. Então, esse cara ele vai achar que não está fazendo efeito nenhum, por exemplo, no sono dele, mas vai. Então, a sinergia do café com o TCM, acima de tudo, Serginho, vai fazer com que isso, você tenha o café dando uma ligada no cérebro, estimulando
e o TCM hiperalimentando cérebro e corpo. E a manteiga está aí, na verdade, por uma questão de aporte vitamínico, calórico. Ela tem um papel também de embrulhar a cafeína, de forma que a cafeína não seja liberada tão rápida no corpo, porque afinal de contas o café biônico tem que durar muitas horas. A manteiga tá aí para dar aquele charme, né? Sem a manteiga, esse café não seria o mesmo. É muito chata, né? Bom, eu sou viciado em café, cara. Preciso tomar um desse daí pra experimentar, porque o meu vício do café aqui é grande. Então, Já começa toma por um dia. agora, Beto. Agora. Já toma que você tá morto aí, Beto. Cara, a sugestão, só para amarrar uma ponta aí do café biônico, acho que assim, a sugestão mais legal de consumo do café biônico é de manhã no lugar do café da manhã. O Serginho falou pra gente tomar errado. Na verdade, assim, não é nem questão de ser tão certo ou errado, mas é questão de você colher melhor os benefícios do café biônico. Toma de manhã, porque de manhã você vai estar... você já vai estar começando a ter alguma produção de corpos cetônicos. E quando você toma, você dá uma exponencializada nisso. Então você vai ficar assim, cara. O seu foco mental é um negócio absurdo, é uma outra coisa. E é o que eu falei, eu comi ontem às 8, agora são 2h10 quase, eu tô totalmente sem fome, tô absolutamente tranquilo. E poderei fácil até o jantar, fácil. Porque, e aí, é isso, Wagner, eu não tava te convencendo a comer 1 ou 2 vezes por dia, só quis dizer que é fácil ficar se você quiser, entendeu? É uma estratégia legal. Mas o que você comeu ontem à noite? Essa é uma pergunta importante. Super importante, super importante. Eu comi um chili que a minha mulher fez. Era carne moída, enfim, um monte de tempero e um pouquinho de feijão. Mas, ô Edgar, só uma pergunta. Mas se você tivesse, por exemplo, nadado 3.000 de manhã e fosse correr 1h20 à tarde, você aguentaria ficar sem comer também? Não, porque eu particularmente não faço dieta estrita cetogênica, então eu faço uma dieta low carb. Se eu aguentaria ficar sem comer, não, cara, nesse nível não. Eu acho que, mas aí assim, se você adequa por exemplo, um jejum intermitente ao seu treino. Então você pode, por exemplo, como é que você pode fazer um jejum intermitente pulando ou o café da manhã ou o jantar? Você não vai pular o almoço, porque você vai usar a seu favor o tempo de sono. Então você vai pular no mínimo, uma das 2 refeições da ponta. Então se você treina à noite, você vai jantar e vai pular o café da manhã, ou o contrário, entendeu? Entendi. Não sei se eu respondi sobre... Não, entendi. A sua pergunta foi do jejum intermitente ou da cetogênica? A cetogênica você pode comer o que você quiser. Não, eu tava falando do seu caso, né? Que você falou que você ficou ontem, né? Eu falei, mas se você tivesse todos esses treinos, né? Se você conseguiria manter essa mesma dieta, ou se essa dieta, no caso, ela tá sendo usada porque você não tem essa rotina de treinos também. Eu não treinei pesado, cara. É assim... Aí eu vou até fazer um pouco da analogia que o Serginho fez do filme do Gladiador lá. Você vai ter as exceções. Tem cara que vai fazer treinos absurdos em jejum, mas assim, muita gente. Agora, esses caras são as exceções. Então, é a melhor estratégia? Cara, não é nem a melhor nem a pior. Eu acho que para quem vai bem, é tranquilo. Porque você sabe que tem grandes personagens, inclusive, Beto, que treinam ou recomendam que se treine em jejum. O fato voltando de novo aos estudos, você não tem aumento de performance ou mesmo de queima de gordura, o que também é contraintuitivo, se você treinar em jejum. Só que tem gente que treina melhor em jejum. Então aí é questão de estratégia individual. Eu sou um cara que prefiro treinar em jejum. Meu treino não é extenso desse jeito, mas eu prefiro treinar. Vou fazer um treino mesmo de força. Cara, eu vou fazer uma musculação agora. Cara, eu em jejum vou melhor. Eu faço. Os meus treinos da manhã sempre faço em jejum. Eu só como durante o treino, quando o treino passa de 2 horas, ou 1h30 de corrida. Senão eu faço sempre em jejum também. Legal. E de novo, vou enfatizar o que eu falei agora há pouco, para ninguém entender errado. Eu não tô vendendo a ideia do treino em jejum. Eu acho que assim, não tem nem benefício, nem malefício, em qualquer ponto de vista, de resistência, de perda de massa magra. Cara, treina da forma que você se sente bem. O ponto se você quiser treinar em jejum, não há problema algum para a saúde, algum. Nas primeiras vezes você pode ter um pouco de tontura que vai ser muito mais psicológica do que física. Eu vou terminar aqui agora esse programa, mas eu queria agradecer muito a aula, realmente bastante esclarecedora. Eu ainda saio com milhares de dúvidas. Todo mundo, né? Devido à perplexidade do assunto, devido a atletas serem diferentes e pessoas se adaptarem de forma diferente. Então eu queria deixar aqui um recado para todos que para fazer qualquer tipo de dieta,
seja low carb, seja cetogênica, procure uma nutricionista que vai poder acompanhá-lo junto ao médico ou algum profissional que seja especialista nesse tipo de dieta para que, associado aos treinos, você melhore o seu desempenho e não tenha os prejuízos aí que podem também acontecer se isso for mal feito, né? É isso. Eu queria saber o seguinte, a gente sempre tem um momento aqui, Edgar, que é o roda presa. É onde o convidado, muitas vezes do triatlon, né, das corridas, ele conta alguma gafe, algum momento épico dele, assim. Você quer deixar algum seu ou só a gente vai deixar isso pro Serginho mesmo? Acho que o Serginho vai ter mais história. Já contei todos os meus aqui, viu? Serginho, fala a verdade, tem muita coisa a ser dita ainda, vai? Vamos lá. Eu já queimei todos os meus, mas vai, tudo bem, já que você quer o seguinte... Você queimou, Serginho, você queimou. No meu último Ironman 2018, eu tenho um amigo, que é o Eduardo Sarran, que vocês conhecem, que o Wagner conhece, o Beto conhece, e aí ele foi o meu nutricionista, assim, lateral, assim, junto com a nutrição que eu estava fazendo. As pessoas sabem que o Sarran, ele tem uma alimentação, enfim, completamente diferente. E aí um dia conversando com ele me contou algumas coisas que ele fazia e eu fui lá e comprei as coisas que ele tomava, né? Que era, sei lá, era garra do diabo, unha de gato, aquelas coisas todas que o Edgar conhece, daquele bando de erva, ginseng, catuá. Bom, enfim, parecia que eu tava tomando um elixir, não sei o quê. E eu comecei a tomar esse negócio algumas semanas antes, começou a me dar energia. Só que eu inventei de tomar esse negócio no meio da bicicleta. Eu fiz uma caramanhola no meio da bike, com um monte de coisa, virou um elixir. Meu amigo, a hora que eu saí para correr, eu nunca visitei tanto banheiro na corrida do Ironman em 2018. Esse negócio me deu uma dor de barriga. E, enfim, mas é isso. Então eu lembro desse elixir do Sarran até hoje. Inclusive, eu acho que até TCM eu coloquei lá dentro. Eu ia até falar isso, cara. Eu ia fazer esse disclaimer aqui. Não tomem TCM ou café biônico, Bulletproof, pela primeira vez pré uma prova importante, porque tem pessoas, até por, de repente, não estarem habituadas a fazer uma ingestão alta de gordura de uma vez, ainda mais gordura sem outros macros para poder contrabalancear. Então, não é normal, mas é relativamente comum que na primeira ou nas primeiras vezes você sinta algum desconforto intestinal. Então, fica a dica aqui também, não vai tomar isso aí pedalando num lugar sem banheiro na primeira vez, sim. Pode dar uma A gente fez já um programa falando sobre isso, enfim, que inclusive falando sobre essa questão de não ficar experimentando coisas novas durante a nossa alimentação, durante as provas, né? Acho que isso é super importante, mas foi uma gafe, aí fica a lição. Legal. Sensacional. E agora vamos fechar com a nossa sessão Recovery, onde vamos compartilhar algum tipo de filme, alguma dica de tipo de filme, é dureza demais. uma dica de filme, série para os amantes do esporte. Beto? Não, o filme fica aí o Game Changers para quem não viu. Eu ia sugerir que a gente assistisse o Game Changer mesmo, todo mundo já falou aqui sobre o episódio, acho que é uma coisa interessante de todo mundo ver aí e acompanhar, né, já que a gente discutiu aqui durante a conversa. Com ceticismo e inteligência, parênteses. Sim, sempre levando em consideração isso que a gente discutiu aqui, né, porque obviamente é um filme feito para comprovar uma ideia, e não o contrário, né. Exatamente. Serginho? O Game Changers, ele é bem interessante, ele é bem produzido, acho que vale a pena, assim, com a visão que o Edgar falou. Mas eu tenho um outro, que já é um filme mais antigo, mas é de 2015, é bem legal, eu já vi algumas vezes, que é o Gun Runners, que é a história de os caras no Quênia, e eles, para correr a maratona, enfim, aquela história das armas, eles trocam, né, os AK-47 por tênis para poder correr a maratona, hein? E é um documentário aí bem interessante, é um filme bem interessante. A gente está falando de filmes de esporte, mas também a gente sabe que o Recovery pode ser outros filmes também. Se você tiver alguma indicação, Edgar, sobre alguma coisa não ligada a esporte, ou livro, ou qualquer coisa, a gente queria escutar também a tua indicação. Cara, eu acho muito legal, não me lembro o nome, o documentário do Michael Jordan no Netflix, cara. Eu tô achando, assim, inacreditável. Aí é muito mais uma questão de mindset, né? O quanto o cara realmente o porquê que ele se destacava, né? Quer dizer, muito mais uma questão de força de vontade, hard working, do que puramente talento. Acho bem legal.
Eu gosto de indicar livro, eu vou indicar um livro da doutora Stacy Sims que chama Roar, especialmente para as mulheres, fala de diversos aspectos aí do corpo feminino e associado ao esporte, é bem legal. Eu vou ficar com um livro também, eu sempre gosto, tenho bastante livro aqui, Run with Power, que é um livro do Jim Vance, que fala sobre os treinos de corrida com medidor de potência. E é isso, né, pessoal? Agora... Você não acha legal, Ed, ele indicar algum livro, alguma coisa sobre cetogenia, alguma coisa? Se é que você tem alguma coisa que você queira indicar, Ed? Ou alguma coisa na internet para que as pessoas possam ver? Cara, tem... acho que o livro do... Eu não sei se eu tenho o nome, deixa eu ver se eu tenho. Tenho. O livro do Dr. J... Tem 2 livros, cara. Na verdade, esse What If There Was a Cure, que eu comentei, porque eu acho que é um negócio bacana pra caramba. E tem o guia do jejum intermitente do Dr. Jason Fung, que é o cara que colocou o jejum intermitente no mapa mundial como ele é hoje. Então acho que eu faço essas dicas aí. Então vamos encerrar agora. Érica, nossas redes sociais. Pessoal, sigam a gente lá no @café com triatlon e não esqueçam de dar o follow também no Spotify para vocês receberem as notificações. Edgar, você quer deixar o seu @ ou pelo menos pedir pro pessoal seguir a Bion? Sim, vou deixar os 2, na verdade, inclusive porque na Bion eu dou bastante dica de lifestyle, inclusive jejum intermitente em detalhe, @Bion Nutrição, BON Nutrical, né, sem o acento. E o meu pessoal é Ed Calfat, CAEDCALFAT. É isso então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos. Valeu, Edgar. Até uma próxima. Valeu, galera. Valeu, gente. Ed, Obrigado. Um abraço, gente. Obrigado, abração. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.